Salve, estudantes! Eu sou o professor Victor Aragão e no vídeo de hoje teremos a aula 3 de Processos de Trabalho. Retomando nossas aulas focadas na primeira fase da OAB, aqui hoje sobre essa matéria nós vamos estudar um tópico muito importante que já caiu mais de uma vez das últimas provas aí da Banca FGV, que é o tópico da forma de reclamação e da notificação, principalmente os artigos 840 e 841. Então nós vamos ver aí os principais pontos sobre esse tema nesses dois artigos aí da CLT. Então vamos lá. Primeiro ponto, o caput do artigo 840. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Então, nós temos dois tipos de reclamação trabalhista, a escrita ou a verbal. Parágrafo 1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo determinado e com indicação de seu valor, a data e assinatura do reclamante ou do seu representante. Então, esse parágrafo primeiro ele é muito importante, porque ele traz quais são os requisitos que tem que ter uma reclamação escrita. Lembrando que nós temos a verbal, nós já vamos falar sobre ela, mas a escrita, se eu quero ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho e ela é escrita, ou por mim, que é o ius postulandi, ou pelo meu advogado, essa reclamação ela vai ter que conter designação do juízo, qualificação das partes, breve exposição dos fatos, pedido, lembrando que o pedido tem que ser certo e determinado, valor da causa, data e assinatura. Se faltar algum desses pontos, essa reclamação ela vai estar inepta, ela vai ter algum vício ali se tiver faltando esses requisitos mínimos. Então vamos lá. Próximo parágrafo. Se verbal, então agora no caso da reclamação verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado no que couber o dispositivo do parágrafo 1º desse artigo. Então, no caso do verbal, a pessoa foi até a Justiça do Trabalho e quis fazer a reclamação verbal, algum funcionário ali da Justiça do Trabalho, escrivão, secretário, ele vai reduzir a termo em duas vias. E ele vai trazer nessa reclamação todos os pontos que o parágrafo 1º falou para a gente. Continuando, parágrafo 3º. Os pedidos que não atendam ao disposto do parágrafo 1º deste artigo serão julgados extintos sem resolução de mérito. Olha, outro ponto importante aqui. Se eu faço um pedido na reclamação e esse pedido ele não é certo ou não é determinado, então é um pedido genérico, é um pedido geral, esse ponto vai ser julgado extinto sem resolução de mérito. Então, se eu fiz ali numa reclamação trabalhista, eu fiz 5 pedidos na reclamação trabalhista, e algum desses é um pedido genérico, sobre esse pedido o juiz vai julgar extinto sem resolução de mérito. Ele não vai nem analisar o mérito desse pedido, porque ele não é certo ou não é determinado. Continuando, artigo 841. O caput dele. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Então ele traz algumas informações interessantes assim, aqui, depois que foi protocolada aquela reclamação. Primeiro, em 48 horas ele vai avisar o reclamado. Então aqui no caso o réu, a outra parte, ele vai avisar em 48 horas. E a audiência ela tem que ser no mínimo marcada 5 dias após. Esses dois prazos importantes aqui nós sabermos. Parágrafo 1º agora. A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, inserto no jornal oficial ou no que publicar o expediente forense, ou na falta afixado na sede da junta ou juízo. Então, em regra, aí vai ser registro postal. Se não for o caso dessa notificação da reclamação por registro postal não for suficiente, aí vai ser por edital. Parágrafo 2º. O reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação
ou na forma do parágrafo anterior. Então, uma informação interessante aqui, que o reclamante ele é notificado já da audiência quando ele apresenta a reclamação. Então, quando ele apresenta a reclamação, se já for ali datado quando que vai ser a audiência, ele já é notificado para apresentação, ou no caso, se não for ali já imediatamente datada a audiência, conforme o parágrafo 1º, então registro postal. Parágrafo 3º. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem consentimento do reclamado, desistir da ação. Aqui um ponto muito cobrado em prova. Presta atenção. Então, contestação é a defesa do reclamado, do réu. Então, a partir do momento que ele apresentou a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante, que é o autor, não vai poder desistir mais daquela ação sem consentimento da outra parte. Então, isso quer dizer o quê? Até a outra parte apresentar defesa, o reclamante ele pode desistir daquela ação sem consentimento da outra parte, sem consentimento do reclamado. Mas a partir do momento que foi apresentada a defesa, que é a contestação, pode ser em audiência, apresentação, pode ser eletronicamente antes da audiência. A partir desse momento, o reclamado só vai poder desistir daquela ação com o consentimento da outra parte. Aqui eu faço uma observação. Toma cuidado, porque lá no CPC é diferente para desistência de ação. Lá no processo civil, o autor ele vai poder desistir da ação sem precisar do consentimento da outra parte até a citação da outra parte. Então, a partir do momento que a outra parte foi citada, aí ele não pode mais desistir da ação sem o consentimento da outra parte. Então, toma cuidado que é diferente o momento. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, que agora, todas as semanas, quarta-feira, eu vou estar postando aqui vídeos novos. Então, são aulas novas, importantes para quem vai prestar a primeira fase da OAB, assuntos que vêm sendo cobrados, que estão em pauta da FGV. E, além disso, eu trago simulados para vocês treinarem as questões, treinarem para a prova. Então, inscreve aí no canal, deixa seu like no vídeo, que assim você ajuda esse projeto. E me segue lá no Instagram. Sempre que tem vídeo novo aqui no canal, eu divulgo por lá. Além, eu dou dicas, informações para vocês que vão prestar a prova, tudo lá no meu Instagram profissional. Bom, e agora, como toda aula aqui no canal, depois da teoria, vamos para a prática. Vamos ver como vem sendo cobrado pela FGV na prova da OAB essa matéria. Vamos lá. FGV, questão 1. Amanda ajuizou reclamação trabalhista contra a Sociedade Empresária Brinquedos Infantis LTDA, na qual atuou como caixa durante 7 meses. A reclamada foi citada e apresentou defesa, sem sigilo, no sistema PJE com os documentos correspondentes, 2 dias antes da audiência. No dia da audiência, feito o pregão, a juíza tentou a conciliação entre as partes sem sucesso, então recebeu formalmente a defesa e deu vista à advogada da autora. Após analisar a contestação em mesa, a advogada de Amanda pediu a palavra pela ordem e requereu a desistência da reclamação trabalhista, com o que não concordou o advogado da reclamada, considerando a situação e as normas previstas na CLT, assinar a informativa correta. Então, uma questão recente da OAB e acabamos de estudar ela. Vamos lá, alternativas. Letra A. A desistência pode ser homologada porque requerida antes do início da instrução. Errado. Letra B. O requerimento deve ser homologado pelo magistrado, uma vez que a desistência jamais depende da concordância do reclamado. Errado. E aqui eu faço uma observação. Todas as alternativas que têm a palavra jamais, nunca, sem exceção, ou apenas, somente, toma cuidado com essas palavras que são muito restritivas, porque muitas das vezes essa alternativa está errada. Letra C. A desistência não poderá ser homologada, porque tendo a contestação sido oferecida, a desistência depende da concordância do reclamado. Perfeito. A partir do momento que houve a defesa, através da contestação, vai depender que a outra parte concorde com essa desistência. É a nossa resposta correta, como vimos no artigo 841, parágrafo 3º da CLT. Letra D. O requerimento não pode ser atendido, porque tanto a desistência quanto a renúncia dependem da concordância do reclamado se a defesa tiver sido apresentada sem sigilo.
Errado. Então, nossa resposta é a letra C. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Em 7 de fevereiro de 2022, uma segunda-feira, Carlos ajuizou reclamação trabalhista pelo rito ordinário contra a sociedade empresária Calçados Ícaro Ltda, postulando vários direitos que afirma terem sido lesados ao longo de 3 anos nos quais trabalhou na empresa. A vara para a qual o processo foi sorteado é extremamente organizada, tendo comprovadamente ocorrido a citação em 9 de fevereiro, quarta-feira, e designada a audiência una para 11 de fevereiro, sexta-feira, todos os dias da referida semana são úteis. Diante dos fatos e dispõe a CLT a assinar a informativa correta. Letra A. A audiência deve ser remarcada se houver pedido do reclamado, porque não se observou prazo mínimo de 5 dias úteis contados da citação. Letra B. A Justiça do Trabalho deve primar pela celeridade, daí porque a designação de audiência breve é válida, pois respeita o prazo legal de 48 horas. Pegadinha aqui. Letra C. Inválida a data marcada para a audiência porque a lei determina o prazo mínimo de 8 dias úteis contados da citação. Outra pegadinha. E letra D. Se a audiência fosse na modalidade presencial, não seria válida pelo curto espaço para deslocamento, mas se telepresencial seria válida. Errado. Aqui a nossa resposta é a letra A, conforme o caput do artigo 841. Então, o prazo é 5 dias úteis. Então, a partir do momento ali que o reclamado, que é o réu, foi citado, no mínimo 5 dias tem que ser o espaço para audiência, até porque tem que ter esse tempo mínimo para ele poder acionar um advogado, para o advogado analisar o processo, poder fazer a defesa. Então, no mínimo 5 dias úteis. A letra B está errada porque ela confunde o prazo de 48 horas. O prazo de 48 horas é para a secretaria ali da vara do trabalho notificar o reclamado. E letra C está errada também, que ela traz um prazo aí que não tem aqui, que é de 8 dias úteis. Esse prazo é para recursos trabalhistas, né? 8 dias úteis é o prazo padrão para recursos trabalhistas, mas aqui não em notificação, audiência, não. Esse prazo não tem aqui. E letra D, ela está errada porque ela tenta diferenciar a audiência presencial da telepresencial e não tem essa diferença quando a gente fala do prazo para ter audiência. Então, nossa resposta correta, letra A. Bom, estudantes, assim chegamos ao fim de mais uma aula aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vamos ter aí diversas aulas até a próxima OAB. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. E até o próximo vídeo, estudantes.